que é isso. Tomara que seja. Ai, ai, acabou. Pesado, corrido. Mas acabou. Ah, tá, peraí. Tem que pegar aqui um negócio. Um crachazinho. Pra entregar ali pra jogar ali na portaria. Vamos ver. Ai, ai. Pronto, chega. Eu não gosto de vir para Guarulhos, não é por nada. Nunca tive grandes problemas aqui, mesmo em momentos de grande angústia, de adaptação, de falta de estrutura, naquela implantação que demorou uns 3, 4 meses para a coisa começar a andar um pouco. E que era só à noite e tal. Eu realmente não tenho grandes problemas com Guarulhos. Mas, mano, a distância é tão grande. Aqui, ó. 45 na moto, então é mais ou menos uns 50. Essa moto ela marca um pouco a menos da quilometragem. Eu vou parar ali na frente, vou pôr a capa, vou pôr a jaqueta. Achei que tivesse tranquilão, mas não está. Acho que eu vou ter que sair da moto também pra mostrar pra ele. Tem que abrir? Não. Tá. É só aqui, né? Você pode pôr? Muito obrigado. Oi? Era provisório. Obrigado e bom trabalho. Vou parar aqui para pôr a jaqueta. O caminho é muito longo. É melhor passar calor do que passar frio. Eu ainda não me curei completamente da minha gripe. Então, nunca é bom esse abuso, né? E aí eu guardo a pasta aqui, a minha mochilinha, eu guardo aqui. Porque dá. Ai, não quero desligar. Pronto. Achei que já tivesse um calor gostoso, mas não tá assim esse calor todo. Pra ficar assim, parado, andando nos lugares, tudo bem. Mas pra andar de moto, ainda não. Tô tentando. Fechei. Pronto. E agora termina aqui. Já era ali. Prontinho. Sem peso nas costas, inclusive. Não é por nada especificamente. Eu deixo isso claro. Parece que eu tô navegando no conforto conquistado. Sim, um pouco é. Eu realmente navego um pouco no conforto conquistado. Não tenha dúvidas. Porque desde setembro do ano passado, né? Começou essa doideira aqui e a gente correu com tudo, né? Se arrebentou com muita coisa. Eita, nós. Era pra eu ter saído naquela lá, mas eu saio aqui. Errei. Entrei dentro do estacionamento de caminhões e agora eu vou pra lá. Ixi. Ai, que porra. Ai, que porra do... Foda. Não sai. Tudo bem. Acostumado à noite, de dia, você não vê. Tá bom. Não dá desculpa não, isso é burrice mesmo. Mas assim, realmente, essa distância me irrita. Não é só a distância, é você cruzar a cidade toda pela marginal. Não é sensacional, entendeu? A mulher pediu pra eu comprar um anti-inflamatório pra ela, tadinha. Tá, deu um mau jeito nas costas, na coluna e tá com dor. Eu preciso comprar pra levar. Você viu? Claro que dava pra eu passar, mas pra quê? É
Essa é a avenida, a feíssima Avenida Concretex ou Rua Concretex. Mas é ela. Agora, teoricamente, mais uns 40, 45 minutos eu já devo estar em casa. Eu vim de lá. Isso aqui eu saio daqui. Eu nunca virei. Sempre para ir embora eu fui direto. Essa aqui já é aquela avenida. A Santos Dumont, eu acho. É ela mesmo. E aqui já vai ter placa para Dutra. Ayrton Senna. Olha lá, Dutra para frente. Nesse pedaço que a gente está de Cumbica, eu acho mais fácil, mais tranquilo a Dutra. Mas é um lugarzinho feio, eu não gosto daqui. É um bairro relativamente jovem, né? Aqui, ó. É daqui, ó. É ali. É por ali que eu vou. Eu só faço meio que faço a volta. Dutra Bom Sucesso, Rio de Janeiro. Não é meu caso. Cumbica, Aeroporto de São Paulo. Oi! Como vai? Não quero a Ayrton Senna. Dutra Rio de Janeiro, não. Provavelmente esse aqui eu não grave, mas eu queria falar sobre aquilo lá, sobre o que o final do último vídeo me irritou profundamente. A gente sabe que não dá para confiar, que é difícil, que o brasileiro tem uma característica explícita inicial, que é a de levar vantagem, ganhar um tempinho, trabalhar, receber sem trabalhar, enfim, a gente sabe de tudo isso. Mas, no meio disso tudo, a gente não pode encarar isso como um fator específico que vai determinar toda a ação formal de uma empresa nas excepcionalidades. Por que eu estou falando isso? Era uma vez uma temporária nossa, a dona Tânia, e ela, assim como eu, ela tem mais idade, precisa muito do trabalho, está correndo atrás, não se dedica, não tem o prontuário dela não tem uma falta, não tem nada, não tem atrasos. Ela dá um jeito, ela corre atrás, ela precisa do emprego, certo? Beleza? Essa é a dona Tânia. A dona Tânia, trabalhando, provavelmente com mais afinco do que os outros, acabou deixando uma caixa cair. Uma caixa da logística, da operação que ela estava, cair no pé dela. E a história depois, ao final, completada por todos é: ela tentou continuar trabalhando, doeu pra caramba, mas ela continuou trabalhando. Ela estava num lugar que trabalha-se parada. Então é uma esteira, né? Onde o material vai passando e a pessoa vai fazendo as coletas, análises e distribuindo nos recipientes específicos para distribuição. Então ela continuou trabalhando. Quando chegou a hora da janta, a hora da refeição, ela pediu ajuda para uma amiga porque estava doendo para ela andar.
Aí a amiga ajudou ela jantou. Só que ela foi tirar a bota. Ela tirou a bota porque estava doendo. Eles trabalham de bota. Ela tirou a bota para aliviar um pouco a dor. Só que após isso ela não conseguia mais colocar a bota. Então ela foi no ambulatório médico. O médico constatou a gravidade, porque estava muito inchado. E ela, ainda para piorar, ela tem um probleminha com algum medicamento específico, que parece que o médico colocou gelol. Acho que ela tem problema com cânfora, alguma coisa assim. E o médico colocou gelol no pé dela e ela teve uma reversão que, além de tudo, vomitou. Passou mal. Enfim, o médico, o atendimento ambulatorial, encaminhou ela para um pronto-socorro, para um médico, e fez uma comunicação inicial de acidente de trabalho. Nada errado, tudo certo. Ela, como a empresa só leva e depois não continua, ela pediu para o marido buscá-la. Ali naquela portaria que nós estávamos, o marido a pegou. A funcionária, a amiga dela, foi com ela até a portaria. E lá o marido a levou para o pronto-socorro, aonde ela foi atendida, tirou radiografia, constatou fratura ou algo parecido e deu 30 dias para ela. Beleza? Tranquilo. Isso foi na madrugada. Isso foi lá para suas meia-noite, 1h da manhã. Beleza? Eu recebo o atestado de 30 dias, eu recebo no e-mail o atestado de acidente de trabalho. Pronto. Eu faço o lançamento dos primeiros 15 dias como afastamento, como atestado médico, e os próximos 15 dias como afastamento INSS. Tudo certo? Tudo beleza? Pronto. Aí eu pego essa documentação e mando para minha gerência e mando para a analista que coloca isso nos parâmetros legais da folha de pagamento. A minha gerente tem que preencher a CAT do INSS, então ela precisa de mais informações. Nome de quem atendeu, nome de quem encaminhou, horário específico do acidente, umas coisinhas que não tinha na CAT inicial preenchida pelo médico na enfermaria da empresa. E ela questiona o RH do cliente, tá? O RH do nosso cliente. O RH do nosso cliente passa isso para a área de HSM, a área de Segurança e Medicina do Trabalho da empresa. A área de Segurança e Medicina começa a contestar tudo. Não, o que consta é que ela foi embora no meio da madrugada, não avisou ninguém e depois chegou esse atestado. Então ficou um jogo de empurra-empurra porque aconteceu à noite. Quem atendeu a solicitação documental e oficial falou assim: não sei, não vi. Ao invés de falar não sei, não vi, falou simplesmente: não, ela não sabemos de nada, ela foi embora sem falar nada pra ninguém. Pô, a mulher passou até no médico da empresa. Enfim, essa desinformação gerou a necessidade de se apurar mais. De repente, uma engenheira de segurança do trabalho começa a comunicar-se comigo, eu, Marcos, me perguntando questões desse caso. Eu expliquei para ela o que eu tinha recebido, expliquei para ela qual era a minha parte, e ela me pediu: você pode me passar foto do crachá dela, você pode me passar exatamente o que aconteceu? Eu falei: tá bom, quer saber? Entrei em contato com a moça, com a senhora, e ela me explicou tudo, mandou documentação, mandou receituário, mandou até mais material do que só o atestado de 30 dias. Aí se entendeu que não, ela não abandonou a empresa, que tudo isso que eu descrevi anteriormente foi o que aconteceu de verdade.
A área de segurança e medicina, engenharia de segurança do trabalho, encaminhou ela para um nosso médico credenciado externo, que é uma espécie de auditor médico técnico desse tipo de situação. E ela, coitada, foi lá em Osasco fazer essa análise, perícia, é uma perícia interna da empresa. E ela sai de lá com papelada suficiente, apenas e tão somente recomendando que ela não faça as atividades que ela faz, mas que ela exerça atividades em horário comercial, restritas a estar sentada. E eu olho e falo assim, minha nossa, porque eu ouvi esse bafafá ontem. Ela vai trabalhar de casa, ela vai trabalhar na empresa, horário comercial, sentada. E quando eu estava chegando hoje, não sei se foi possível filmar, vocês viram ali eu falando, não é possível, que a dona Tânia teve que vir mesmo. Pois é, eles seguiram com essa situação. A mulher não consegue andar. Ela, com a maior dificuldade, chegou à empresa. A empresa vai pagar, está determinado o seguinte, a empresa vai pagar táxi para ela todos os dias para vir e para voltar. Ela vai se locomover nas dependências da empresa de cadeira de rodas e vai exercer, enquanto não tiver baixa médica, vai exercer atividade num setorzinho lá, que é um setor de atendimento, de recebimento de material, onde é só anotar lá uma coisa ou outra. E eu acho simplesmente um absurdo. Sabe o que acontece, cara? Eu não gosto de pegar mau exemplo para dar bom exemplo. Mas é assim, fosse ela uma sacana, ela nem ia no médico da empresa. Não, tem um atestado válido legalmente, não enche meu saco. Segunda coisa, a pessoa dá 3 tossidas, fala com o gestor vai com a cara da pessoa, é amigo, é colega, curte mais a pessoa, fala, não, vai fazer um teste, né, de Covid e tal. Só isso aí já dá 5 dias para a pessoa. Até ela fazer o teste, ela tá abonada. Depois do teste, depois de tudo, se ela tiver ok, mais 7 a 10 dias, se ela não tiver, ela retorna no próximo dia. Nessa brincadeira ela ganhou 5, 6 dias. Então, cara, é assim, a dona Tânia nunca faltou, nunca se atrasou, teve um acidente, fez o melhor que ela pôde para não prejudicar a empresa, e a empresa, em contrapartida, devolve para ela assim, seu pé está quebrado, então você pode trabalhar sentada. Sendo que uma das recomendações básicas, inclusive a recomendação do próprio médico que a atendeu, de que ela fique pelo menos 10 dias em repouso com o pé para cima, para que tenha menos circulação sanguínea e aí o desconforto e o mal-estar são menores. E é foda, a gente fica puto com isso. Puto. Eu sei que os processos são feitos para proteger a empresa. Mas assim, há certos casos onde a distância da informação, a insensibilidade humana básica, tá? Ela por si só já enche o saco. Você vê? Desculpa, pra mim é um absurdo ela estar lá trabalhando. Pra mim é um absurdo. Um fiscal do INSS chega e pega a mulher com uma... Ela tá com uma tala, essas talas de plástico, talas modernas, que agora nem com fratura precisa do gesso, né? A mulher pega ela... Um fiscal pega ela nessa condição, enche a empresa, que depois vai encher a gente, prestador. Porque, poxa, não deu pra ver. Caramba, gente, eu não acho. Tá bom, eu não vou acatar um atestado de 30 dias. É muita coisa sem a funcionária, tal. Beleza. Compreendo completa e perfeitamente. Mas, porra, cara do céu.
é, no dia seguinte que ela foi num médico, ela já tá aí. E quer ver o mais legal de tudo? Ela foi encaminhada para começar aqui. Tem um coordenador na área que ela vai começar, tudo certinho. O coordenador não veio hoje. Ela foi dispensada e foi para casa. Puta merda. Ou seja, além de tudo, ganhou essa. Todo o transtorno da locomoção para alguém com o pé fraturado, tá? E aí a falta de comunicação é tanta para todos os lados que ela acabou de... Agora, quando eu tava saindo, ela tava saindo, indo embora para casa. Por quê? Porque a área olhou e falou assim: ué, não dá para ela trabalhar, né? Ela não vai ter a coordenação, não vai ter especificamente o que fazer. Legal, né? Tá ela para lá e para cá de cadeira de roda. Além de tudo, usando uma outra pessoa para poder locomovê-la de cadeira de roda, a pessoa do próprio setor. E é isso, cara. Simplesmente assim, essa molecada, desculpa falar dessa forma, parece mesmo a coisa do bolsominion que acha que tudo que é feito por quem não é ele ou não é da geração dele tá errado. Mas, cara, desculpa, eu sou recursos humanos pra caralho, entendeu? Eu sou muito RH. E RH não é um número de produtividade específico. Até porque, na verdade, pode até ser. Mas tem que ser muito maior para se tomar decisões de cunho de recursos humanos, que você, na ânsia de mostrar para o patrão que você está protegendo o investimento, o dinheiro dele e tudo mais, você fode tudo. A mulher improdutiva passou a manhã toda na empresa sem fazer nada. A pessoa ao lado dela, que locomoveu ela para lá e para cá, carregou ela de cadeira de roda para lá e para cá, também improdutiva, carregando ela de um lado para o outro. Lindo, não? Agora, para ir embora, a mesma coisa. O que acontece para ir embora? A pessoa que está acompanhando ela tem que levá-la até aquela portaria que no último filme está lá ela. Andar todo o complexo de galpões, quase 1 quilômetro, porque o Uber, o táxi ou qualquer veículo não pode entrar lá dentro. Só quem é produtividade específica. Todo mundo que pega táxi, Uber, qualquer coisa, fica lá na portaria. Não entra com o carro. Não tem autorização para isso. Raras exceções, mas aí não é comigo. Eu falo de regra e não de exceções à regra. E amanhã vem a mulher de novo. Coitada. Cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é 8 e não é 80. Eu compreendo a contestação dos 30 dias. Ok. E eu sei o quanto é apavorante para a área de HSM de qualquer empresa, ainda mais de uma logística, um contexto de acidente de trabalho. O quanto isso é delicado para eles. O quanto isso gera de relatório de transtorno e de possibilidade de fiscalização, que é chato. Não se trata de fazer a coisa errada, se trata de ser chato ser fiscalizado. É chato pra caramba. Agora, gente, não é 30? Não é 30. Que tal 10? Que tal 15? Se ela depois que voltar vai ser demitida, cara, me desculpa, é menos desumano do que isso que estão fazendo. Fazer a mulher vir todos os dias para a empresa, numa atividade que não é a dela e que ela não tem experiência nem nada, e que gera um transtorno enorme para ela e para a empresa, a presença dela aqui. Tudo isso para, capacitação. Claro que tem uma lei que permite que isso seja feito, sem dúvida nenhuma. O que acontece é que, assim, parece que é mais fácil ser desonesto. Eu tenho lá minhas enormes restrições com contexto de taxas, contexto de estado protetor. Tenho várias. Mas eu tô no Brasil, cara. Eu não tô na Noruega. Entendeu? Então, cara, não é por aí. O contexto social desse país não me dá.
a liberdade de julgar pessoas que ganham R$ 900 líquidos no mês e sustentam famílias de 2, 3, 4 pessoas, tudo isso por falta de esclarecimento. Tudo isso por desleixo do próprio Estado. Eu não sei, desculpa falar dessa forma, gente. Só a minha empresa deve ter uns 5.000 colaboradores. Desses 5.000, pelo menos 4.000 são da área de logística. É exigido deles segundo grau completo comprovado. Eles têm que trazer o atestado, o documento comprobatório de conclusão do segundo grau. E é essa faixa salarial que eu estou falando. Se o cara está num horário melhor e num setor que permite fazer horas extras, mas claro, gente, horas extras são horas a mais do que o trabalho normal. Nunca foi caderneta de poupança. Não pode ser parte do salário de ninguém. Então, cara, assim, lá fora, as empresas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, as empresas enormes de logística como a Amazon, por exemplo, já tem robô para fazer 80% do que os meninos fazem aqui. Eles pegam um rolo de filme, que é aquele plástico transparente, e uma pessoa embrulha aquilo lá, fica andando em volta de uma caixa bem grande, uma caixa de uns 1,80 m de altura, por cada lado dela 1 metro mais ou menos, e a pessoa fica rodando em volta dela, de baixo até em cima e de cima até embaixo, para lacrar tudo aquilo. Isso na Amazon e em muitas logísticas eu sei que já no Brasil um robô faz isso sozinho. É só pôr a caixa lá em cima, o resto é com ele. E o que vai acontecer, cara? Vai caindo. Eu sempre falei isso, eu já tenho outros vídeos falando sobre essa mesma coisa. É que hoje na logística a gente vê quanta coisa é feita na base do manual, na base do empírico, na base do... Se o cara tem boa vontade, dá tudo certo. Se o cara não tem e quer sacanear, ele leva. Hoje muito menos. Há uma evolução nisso. Mas já houve situações bastante ruins. E que o risco desses caras daqui a 1 ano, aqui no Brasil, é muito grande. Eu sempre falo sobre esse exemplo. Talvez tenha gente que nem sequer se lembra ou viu isso. Mas você entrava num shopping, num grande mercado, qualquer lugar, qualquer grande comércio que tivesse um grande estacionamento com bastante vaga para carro, você tinha lá uma pessoinha dentro de uma cabine que entregava o ticket de entrada seu. A câmera fotografava, inicialmente ela mesma marcava a placa do carro. O carro que entrava, a pessoa com uma caneta, tinha lá um canhotinho com as coisinhas, a pessoa marcava. Olha a Editora Abril aqui. Não existe mais, né? Já foi o prédio. Gráfica, tudo aqui, né? Agora tem um parque grande ali na Marginal Pinheiros, que também já é bem antigo lá. E essa aqui, ó, onde está esse prédio, foi a Vocal Veículos. E eu trabalhei aí, olha, nem existe mais. Já se foi tudo. Era aí, ó, onde estão levantando esses prédios. Então, e esses caras inicialmente marcavam a placa no canhotinho, entregavam, olhavam a hora e entregavam para cada carro. E a pessoa pagava isso na saída. Inicialmente esse cara, ele era até grande em complexidade, porque ele tinha todo esse papel, marcar a placa certa, marcar o horário, quando entrasse de volta, ele abastecia um sistema, saía um preço e ele cobrava esse preço da pessoa ali no carro. Depois, essa cobrança já passou a ser interna, com uma pessoa já dentro do shopping ou dentro do estabelecimento, que você, antes de sair, faz o acerto, claro, fora das gratuidades, né, que tem um período grátis,
e aí tem 20 minutos depois ainda para sair. E é assim que funciona. Com o passar do tempo, então quando volta, essa pessoa só entrega o ticket para essa pessoa na cabine. Então o papel dessa pessoa passou a ser só entregar o canhotinho e pegar de volta ele carimbado ou demonstrado que está pago. Beleza? Beleza. Depois de um tempo, essa pessoa desapareceu, porque arrumou. Existem cancelas eletrônicas, onde o carro passa. Eu, por exemplo, o meu carro tem o sem parar. O leitor de cima lê o sem parar, já abre a catraca. Para eu ir embora, se eu pago ou não, se eu estou dentro da gratuidade ou não, quem calcula tudo isso é o sistema. Ave Maria! É grande o bicho. E aí se eu não tiver o sem parar hoje, eu passo lá dentro e ainda pago em certas cabines que ainda tem um funcionário para cobrar isso, em débito, em crédito ou em dinheiro. Mas boa parte também, em grande parte dos shoppings, já tem a possibilidade de você pagar numa outra maquininha. Ou seja, aquele cara lá de fora da cabininha da cancela do carro que entra e sai, ele já foi extinto há bastante tempo. O cara de dentro que cobra, grande parte já está sendo extinto. E isso é um círculo vicioso. Qual vai ser o próximo a ser extinto? O cara que tira os ticketzinhos de lá de dentro. Tudo que é manual tem uma tendência a, em algum momento, desaparecer, ser automatizado. Isso sempre foi assim. Só que a população cresce de forma desordenada, mal organizada, aonde a necessidade dos empregos acaba tendo que ir atrás dos empregos manuais. Continuo falando, sem o governo fazer a parte dele, de educar em todos os aspectos e fornecer a assistência informativa, educacional e também social a tudo isso, ele vai pagar pela própria desinformação da sua população. Lá no mercado, olha só, o próximo passo, tem um extra, um mercadinho extra, não é hipermercado, mas ele é do tamanho do que eram os supermercados na minha época, quando eu era garotão. Não era mini mercado, mas hoje ele pode ser considerado até mini mercado, porque ele é bem menor do que um hipermercado, que são verdadeiras cidades de compras, né? Tem um extra ali pertinho de casa, que eu sei que não é só ele, já está na onda. Existem os caixas que cobram, você passa, eles leem o código de barras, eles cobram e tudo mais. E existem, já instalaram, acho que são 4 ou 6 maquininhas de autoatendimento. Fica uma única pessoa agora só para gerir aquilo lá, tirar dúvida, ou fazer o sistema ainda dá uma falhinha aqui e ali, uma leitura de alguma coisa que ele não leva. A pessoa está ali para orientar o usuário, mas você mesmo passa a sua compra, você mesmo paga, você finaliza, tudo num totem, coloca na sua sacolinha e vai embora. Então, para 6 caixas você hoje tem uma única pessoa. Quanto isso pode ser explanado, exponenciado? Não é verdade? Calma, Vectra. Já tô em Osasco, mano. Na minha conversa mole aqui, já cheguei até em Osasco. É longe, eu não toparia trabalhar em Guarulhos no dia a dia não, cara. Uma vez por semana já me irritaria profundamente. Mas enfim. É tendência. A gente fica meio preocupado. E pessoas na situação da dona Tânia, que foi o começo dessa conversa, se preocupam mais ainda. Na verdade, eles talvez não tenham consciência do risco que correm. Mas assim, eu não estou aqui defendendo o coitadismo.
que existe sim o empregador que é vítima do funcionário coitadinho. Numa dessas, o cara vai enrolar a empresa durante meses e meses e meses, gerando custos sem produzir uma vírgula em prol da empresa. E eu não estou aqui defendendo patrões, mas eu sempre fui RH, então eu tenho que estar no meio. Tenho minhas restrições com patrões e tenho minhas restrições com funcionários. Sei o quanto cada um pode abusar do outro. Já lidei com situações erradas na empresa que eu estou, aonde a minha hierarquia acima assumiu a bronca, não me responsabilizou pelo prejuízo que aquilo pudesse causar ou tenha vindo a causar. E beleza, não posso lidar com isso. A minha parte é falar para o funcionário: olha, você incorrendo nisso, o risco é este e este. Da parte legal é isso, da parte do empregador é isso, da parte da... E pronto, esclareci. Da parte... O esclarecimento também deve ser feito para o meu patrão, para o meu contratante, aonde uma situação gera este risco, aquele outro e aquele outro risco. E ele está ciente disso e pronto, acabou. Não tem mais o que eu fazer. Documentou, comprovou, passou. Protegido ninguém está, mas ao menos com um aval de ciência do ocorrido. Sempre precisará, eu sempre coloco isso, a gente desvirtua questões. Quem foi que disse que sindicato não é necessário? O funcionário está ali só para trabalhar. Raro é o funcionário que sabe toda a regra básica do que pode e o que não pode. Por isso que desvirtua tanto. E muitas vezes o próprio empregador também não sabe. Então entra aí o RH em primeiro plano e em segundo plano entra o sindicato. O sindicato é o cara que pega todas as categorias de várias empresas numa específica localidade, pode ser normalmente um município, mas às vezes é alguns municípios ou uma região, ou em alguns casos até o estado. E o sindicato pega esta categoria e a esclarece e, teoricamente, luta pelos seus direitos, identifica problemas, recebe denúncias e sugestões, negocia com patrões o ajuste disso, também é esclarecida de que não há direito ou, muitas vezes, o patrão deixa claro para o sindicato: correremos o risco, não concordamos com esta situação. E aí que se negocia isso em outras esferas. O que acontece é que sindicato virou palanque, virou base de formação de política. Claro que a atividade de sindicato é política. É natural que um bom negociador sindical possa se tornar um bom político, ou um político, não precisa ser bom ou ruim, não me importa esse julgamento. Ou um político, alguém que sabe intermediar questões entre dois lados, ou que faça defesa específica de um lado. O que não é um deputado, se não um vereador, inclusive, um deputado estadual, federal ou um vereador, se não o defensor de uma área específica, de uma categoria específica. Muitos deles, inclusive, defendendo categorias de empregadores. Muitos deles, inclusive, sendo empregadores. Voltemos. O que acontece é que se desvirtua essa questão e acaba não se acreditando em mais nada do que essa ação, essa atividade possa fazer. Conheço muitos funcionários. Que bonito, cara. Que lindo que você fez aí. Ficou parado no meio da rua ali no farol fechado. É aquele que, acho que dá pra mim, só pra mim.
é, e gera o abuso. Eu já falei sobre isso. A gestão do Lula, ela foi legal no primeiro período, mesmo com a comprovação, com o aparecimento, com o esclarecimento do fato do mensalão, que nada mais era do que um nome a mais para uma coisa, para uma prática política que sempre existiu e que continua existindo. Você quer chamar de outra coisa e falar que não existe mais porque o seu presidente resolveu? A burrice é sua, eu não entro nessa. Mas que é burrice, é burrice. Voltemos. E depois, a continuidade das políticas que teoricamente seriam de proteção aos mais pobres, normalmente aos empregados, ela desvirtuou, ela levou para um lado aonde os empregadores, os patrões, começaram a se sentir muito incomodados. Então isso começou a gerar esse fantasma do que hoje, em 2022, se grita: Lula, socorro! Não. Primeiro foi por isso. Porque é assim, o cara já tem, eu compreendo isso, o cara já tem, não quer dizer que eu concorde, tá? O cara já tem uma licença de 120 dias. E aí o governo fez uma proposta de 180. O patrão olha e fala: caramba, 6 meses sem a minha funcionária. Esse fato todo está errado. Tudo isso está errado. Reformular esse assunto e modernizar ele, ninguém quer, né? Porque são duas pessoas que fazem um filho. Claro que, também levando em conta que é Brasil e não Finlândia, a quantidade de mães solteiras é muito maior. Então, preza-se pela questão de... Tanto que muita atividade de proteção governamental tem base na mãe. Quando eu pego lá meu PIS, não tem lá cadastrado o nome do pai, tem o nome da mãe. Em vários outros documentos ou questões legais específicas tem o nome da mãe. Porque é a mãe quem acaba criando. Separados ou não, pai presente ou não, enfim. Mas voltando aqui, eu estou dando só um exemplo, tá? Explicando na linha aqui do que o patrão pensa. Ele olha e fala: não, esse cara vai me fuder. E aí sim, já no governo da Dilma, pra mim foi a gota d'água, não é pra mim, eu me esclareci em relação a isso. Que é a PEC das domésticas. Quantas e quantas socialites não foram nas redes sociais, nas TVs e nos programas Amaury Júnior e afins esclarecer que empregada doméstica não é uma empregada, né? Não é alguém, porque, claro, ela pode dormir lá, ela não tem direito a hora extra, já que ela come a comida da patroa. Nossa, muitos deles falam bem isso. Nossa, come da minha comida. E aí, cara? Mas voltando. A questão aqui é que também houve um desequilíbrio nas políticas. Reforma tributária não se fez e aí se fez reforma trabalhista. Continuou se fazendo reforma trabalhista, não que não se devesse, mas as partes ligadas aos empregadores ficaram esquecidas. Isso gerou desequilíbrio. Isso para mim é o start desse fantasma montado, que hoje é o monstro Lula, que aí, claro, ficou fácil linká-lo às questões de Lava Jato e tudo mais e fazer disso um case à parte, né? A história de Lula, como ele é visto pela população, é uma coisa que precisa ser explicada em muitos capítulos, em muitos livros e enciclopédias. Ainda haverão capítulos disso, mas eu não quero falar sobre isso. Então é isso, gente. Tô chegando. Eu vou passar ali na farmácia e vou desligar. Vou desligar a câmera aqui. Vai ser o final.
Vai ser nessa aqui mesmo. O prédio tá aqui no fim da avenida. É isso, gente. Obrigado. Tudo de bom. Tem que comprar aqui o remedinho da patroa. E eu já vou pra casa. Vou almoçar, vou me trocar. Vou continuar alguns atendimentos de casa. E o dia segue. Vamos ver se tem alguma missão de novo hoje, né? Deixa eu desligar a moto aqui que é importante isso. Prontinho. Farol.